O Bolsonaro tá fulo da vida e deu um chilique imenso no PL, cobrando expulsão de correligionários. Porque, como todo bom chifrudo, e ele é um desses bons, ele foi o último a saber que o PL estava negociando com o Arthur Lira posições de liderança na Caixa. E é claro que o Lira estava fazendo essa negociação junto com o Valdemar Costa Neto. Isso é uma grande traição. Quando o Bolsonaro ficou sabendo disso, ele interrompeu as negociações e mandou o PL expulsar aqueles que estavam negociando com o Lira, porque ele não quer ter contato nenhum com o governo Lula. Só que o Bolsonaro sozinho não tem mais capital político para eleger ninguém. E aí tá todo o problema, ainda mais agora com o Braga Neto caçado. Na sua opinião, Bolsonaro foi traído dentro do partido? Você acha que vai ficar como o PL agora com o Braga Neto caçado? Deixa o seu like se você concorda comigo que o boy chifrou o Bolsonaro e se inscreva no canal. Essa revolta toda do Bolsonaro foi falada para nós pelo Lauro Jardim do O Globo. O Valdemar Costa Neto, que tem o apelido de boy, claro, negou tudo. Mas o que aconteceu? Você ficou sabendo, causou uma polêmica danada, uma comoção imensa, que o Lula entregou a presidência da Caixa Econômica Federal para o Arthur Lira. E beleza, o que o Lira começou a fazer? Começou a negociar com alguns partidos do Centrão posições de destaque como vice-presidências e diretorias. Duas dessas vice-presidências, ou uma vice-presidência e uma diretoria, começaram a serem acordadas com o PL, ou começaram a ser acordadas com o PL, que é verbo auxiliar. Mas voltando para cá. Isso deixou o Bolsonaro simplesmente fulo da vida, porque ele não quer ninguém do partido dele junto com o governo Lula. E o Lira foi lá e começou a negociar. Eu vejo que isso foi uma traição do Valdemar Costa Neto, porque o Bolsonaro nem ficou sabendo dessa negociação. E aí ele começou a cobrar as expulsões. E por que eu vejo que foi uma traição do Costa Neto? Porque eu duvido muito que o Arthur Lira abriu negociação com integrantes do PL sem falar antes com o Valdemar Costa Neto, que é o todo-poderoso do partido. Eu duvido. Duvido. Se o Lira conversou com alguém do PL, ele conversou antes com o Valdemar Costa Neto. O Costa Neto, por sua vez, sabe muito bem da insatisfação do Bolsonaro e também dos bolsonaristas do partido quando alguém do PL vota junto com o governo. Ele até teve que dar algumas explicações naquela entrevista desastrosa na revista Veja que nós já comentamos aqui. Primeiro ele negou que houve essa informação, né, que houvesse essa negociação. Não, o Lauro Jardim, ele falou lá, eu até liguei para ele não me contou quem deu a informação, coisa do tipo, talvez tenha sido o próprio Lira. Não sei. Mas ele também teve que falar que alguns integrantes do PL votam em pautas econômicas, mas não em pautas conservadoras junto com o governo. Porque ele sabe muito bem dessa insatisfação. Ele sabe que os bolsonaristas não vão tolerar supostas traições dentro do partido. No início do ano, lá por volta de março, o Eduardo Bolsonaro, em um encontro do PL, falou exatamente sobre isso. Desde o início do ano, porque os caras já sabiam que alguns integrantes do PL iriam para o lado do Lula. O Tiririca, por exemplo, vota sempre com o Lula. O Tiririca é do PL, mas ninguém fala dele. Enfim, mas naquela oportunidade, o Eduardo foi muito claro a respeito de traições ao bolsonarismo. E ele citou Joyce Hasselmann e o Alexandre Frota. Joyce e Frota foram eleitos em 2018, graças ao Bolsonaro levantando a bandeira do bolsonarismo. Em 2022, traíram o Bolsonaro, se voltaram contra o ex-presidente. Joyce teve uma votação pífia em São Paulo como deputada federal e o Alexandre Frota não conseguiu se eleger como deputado estadual. Então, desde aquela época, já havia um alerta do Eduardo Bolsonaro. Mas isso não foi suficiente para evitar as traições dentro do PL que já ocorrem. Porque muitos deputados, principalmente do Nordeste, precisam das emendas do governo para agradarem ali as suas bases eleitorais. E cada deputado federal vai ter um ou dois prefeitos que precisam dessas emendas em parceria com o deputado para poder, no ano que vem, fazerem as suas campanhas, fomentarem as suas candidaturas. Então tudo está em jogo para 2024. Tudo está em jogo. Vocês acham que esses candidatos do PL ou esses
integrantes do PL que não dependem das redes sociais e não são de estados bolsonaristas vão abraçar as pautas bolsonaristas? É claro que não, porque todo mundo percebeu e dentro do PL também foi percebido que o Bolsonaro ele é insuficiente, ele não está conseguindo mais mobilizar ninguém, porque não há mais uma perspectiva de poder no horizonte para o Bolsonaro. Ele foi cassado novamente, foi condenado novamente. Se já era difícil ele recorrer de uma condenação, agora de duas fica praticamente impossível. O Valdemar Costa Neto quer fomentar esperanças nos bolsonaristas para que eles não desanimem e continuem engajados na campanha do PL. É isso que ele quer. Mas como vai ser com duas condenações, é muito difícil de reverter. É muito difícil o Bolsonaro conseguir disputar qualquer coisa. Não vai acontecer. Então, já que não há perspectiva de poder, já que não há a força da caneta que Bolsonaro tinha antes, e ele perde poderio de mobilização porque quem está cuidando das redes sociais dele é o Eduardo e meu cabelo tá esquisito, e não mais o Carlos que conhece os bolsonaristas como ninguém, ele mingua. E quanto mais ele mingua, mais os parlamentares bolsonaristas vão migrar para outras bases ou para outras bandas. Tanto é que em São Paulo, por exemplo, está tendo um problema. Um problema sério, não somente na capital. E como nós estamos falando, esse movimento vai provocar um racha no partido. Nós estamos já há tempos tratando desse assunto. A gente sabe que na capital o Bolsonaro não quer apoiar o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito. Prefere apoiar o Ricardo Salles, tem uma divergência. Só que no segundo maior colégio eleitoral do estado, que é Guarulhos, tem mais de 1 milhão de habitantes, o Valdemar Costa Neto disse que o candidato que vai ser apoiado pelo PL é um ex-integrante do MBL. E ele falou que vai contar com o Bolsonaro, que o Bolsonaro vai subir no palanque. O Bolsonaro falou que não vou subir no palanque com esse cara. Eu não piso em Guarulhos em 2024. E aí, como que vai ser essa história? O Bolsonaro nega o apoio que já estava combinado, é um problema imenso, porque os interesses são distintos. O Valdemar Costa Neto pensa no interesse do PL. Bolsonaro pensa no interesse seu e da sua família. Ele não quer ser preso. E ele tem ali as suas próprias pretensões. São interesses divergentes, são interesses que, em vários momentos, como nós estamos vendo, são conflitantes. E eu quero ver como vai ficar com a cassação do Walter Braga Neto, que era o candidato pacificador no Rio de Janeiro. Estão dizendo que o candidato vai ser o Alexandre Ramagem. Mas e o Cláudio Castro? Ele vai topar isso? O Cláudio Castro é um candidato próprio. A gente não sabe como vai ficar. E se o Ramagem for preso, porque ele investigou ilegalmente as pessoas, ao que tudo indica, né? Ele está no escândalo da BIM paralela. É um problema para o Bolsonaro, é um problema para o PL, é um problema para todo mundo. E já está acontecendo debandadas do partido. Vários políticos vão migrar do PL para outras siglas. O Valdemar Costa Neto tem um pepino, porque quanto menos políticos bolsonaristas, não bolsonaristas, melhor dizendo, quanto menos políticos não bolsonaristas estiverem no PL, mais bolsonarizada a sigla vai estar, mais poderoso o clã Bolsonaro estará e menos força Valdemar Costa Neto vai ter para poder controlar o fundo partidário de 1 bilhão. É um pepino para ele. Foi um erro ele ter filiado Bolsonaro em 2022. Conseguiu formar uma bancada imensa? Conseguiu. Mas a que custo? O custo de 1 bilhão que ele está perdendo.